Deus é meu dominador. É Ele que me domina, é Ele que me leva, é Ele que me conduz. A minha vida pertence a Ele. Mas quando você chega diante dele e pergunta a Ele algo e Ele fala não, como é que isso procedia? Ou se você não pergunta, não sei. Será que você pergunta? Será? Será que nós perguntamos? Será? Porque quem domina é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É por isso que eu quis trazer essa palavra domínio próprio, para provar para vocês que não é vocês que conseguem ser dominados. Não é nós que conseguimos nos dominar. Quem nos domina é o Espírito Santo de Deus. E se nós demos legalidade a Ele para nos dominar, nós temos que perguntar para Ele como devemos proceder. Como devemos nos proceder? Se estamos agindo da forma que agrada a Ele, não o nosso eu, não a nossa vontade. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vive dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E será que você tem cuidado do templo que o Espírito Santo de Deus te? Se o templo é do Espírito Santo de Deus, você tem que perguntar ao Espírito Santo de Deus se o seu proceder, se a sua maneira está condizente a Ele, porque você pertence ao Espírito Santo de Deus. Nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos deixar que as coisas que entristeçam o Espírito Santo de Deus venham até nós. Aleluia. E Paulo vai continuar dizendo que ele é miserável. Ele é miserável. Porque ele não conforma de jeito nenhum. Porque o pecado, ele arrasou com a humanidade, arrasou conosco. Então ele não conforma. Ele não conforma. Será que nós temos sido complacentes? Será que nós temos conformado de estar diante do Espírito Santo de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira? Será? Ou será que nós não temos aceitado como Paulo, a ponto de dizer que ele é miserável? Ou será que nós temos que dizer, não, eu sou assim, eu vou morrer assim? Não, nós não podemos ser dessa forma. Porque se nós permitirmos, se nós demos a legalidade a Deus a nos dominar, nós não podemos aceitar andar de qualquer forma, não. Nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Nós temos que ter esse questionamento dentro de nós, dentro do nosso interior. Aleluia. E ele faz uma pergunta assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse pecado, dessa carne que sempre me leva a errar, que sempre me faz sair dos caminhos presentes do Senhor? Quem me livrará? Aleluia. E Paulo, por ser cidadão romano, ele cita quem me livrará do corpo dessa morte. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque os romanos, eles tinham uma forma de aplicar uma pena muito cruel. A crucificação, ela é uma das piores, porque a pessoa, a vítima, ela vai morrendo com asfixia. Por mais que ela tente sustentar, ela não consegue, ela vai morrendo aos poucos. Mas essa aqui é horrível, é uma das piores. Não é uma das piores, mas para mim, eu acho também que é uma das piores também. É que, olha o que eles faziam. Ele pegava a pessoa que era condenada
e pegava um corpo em estado de decomposição, e amarrava nas costas dessa pessoa. E essa pessoa era condenada a andar com aquele corpo o resto da vida. Então o verme que ia apodrecendo na pessoa ia entrando para dentro da pessoa também, e a pessoa ia sofrendo em vida, ia morrendo em vida. Imagina. Aquela podridão, aquele cadáver ia apodrecendo, ia se definhando, ia se enchendo de verme, imagina. E então a doença ia passando para a pessoa, e a pessoa ia morrendo em vida. Não tinha direito a antibiótico, não tinha direito a nenhum remédio, ela era condenada a andar com aquele corpo. Os romanos eram muito cruéis. Por isso que Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele pega exemplo: o corpo dessa morte é o pecado. É o pecado que toda vez está nos rodeando. Por mais que nós tentamos, o pecado está sempre diante de nós para nos matar, porque o pecado leva à morte. Aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Ele fala assim: mas graças dou em Cristo Jesus. Aleluia. Porque Ele sim, aleluia, é a minha salvação, o meu escape. Por mais que eu não consiga me livrar dessa natureza de pecado, dessa natureza que me corrompe, aleluia, mas eu fui liberto em Cristo Jesus. Além do pecado me condena, mas Cristo me liberta, aleluia, através do seu sacrifício. Então nós temos esse escape, nós temos essa tão grande salvação, mas nós temos que deixar essa tão grande salvação nos dominar. Aleluia. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos dominar. Porque Jesus ele foi para o Pai, mas ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para nos conduzir. Aleluia. Ele fala: não vou te deixar órfão, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o outro igual a mim, semelhante a mim, para conduzir vocês até a mim. Aleluia. Então, amado, essa é a palavra que eu tenho para os irmãos e para mim também, porque o primeiro ouvido é o meu. Aleluia. Nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos. Nós temos que entender que somos fracos, que somos miseráveis, e deixar o Espírito Santo de Deus nos dominar, o Espírito Santo de Deus nos levar, deixar o Espírito Santo de Deus